Mais um episódio do Pode Ver. Eu estou aqui com a minha amiga Letícia. E eu com a Mari. E Lê, qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é polêmico e deixa um pouco todo mundo meio tensionado. A gente vai falar sobre relacionamentos. É, gente, esse é o tipo de tema que, assim, todo mundo quer falar a respeito. É meio complicado, vamos combinar. E o que hoje a gente tem pra recomendar pra vocês é um filmaço. E que eu tenho certeza, se você ainda não assistiu, você ainda não se conhece muito bem. É verdade, gente, isso é uma coisa que a gente pode afirmar, assim, de fato. Se você não assistiu esse filme ainda, você ainda não se conhece. Com certeza você não se conhece. Mari, então sem mais delongas, vamos revelar pra galera o que hoje a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Com vocês, o filme Carga Pesada com Renato e Cristiane Cardoso. Então, galera, basicamente, esse Carga Pesada que a gente tá falando com vocês pode ter um nome meio assim, esquisito, né? Mas, gente, pega um pouco de supetão, assim. Te pega um pouco de supetão, você não sabe Mas, o que é. assim, Mari, não pros alunos do Com Amor certeza. Inteligente. Isso aí, com certeza. E assim, gente, basicamente, esse Carga Pesada que a gente vai comentar pra vocês hoje aqui, ele é uma, tipo assim, como se fossem algumas palestras mesmo da terapia do amor. E pra vocês, né, que já acompanham a Terapia do Amor, que sobe toda quinta-feira lá no Univer, então se você não acompanha, vai lá dar uma olhada. O Bispo Renato e a Dona Cris abordaram um tema muito interessante, mas muito interessante mesmo, que basicamente vai explicar pra vocês como que a gente se conhece antes de entrar em um relacionamento. É como se fosse assim, o início de tudo. Antes de você entrar num relacionamento, você precisa se conhecer. O início de tudo. E foi muito legal que o Univer já separou pra vocês a junção de 3 palestras, galera. Então, assim, você não precisa ficar pesquisando a continuação. Tá tudo prontinho pra você, é só apertar o REC e assistir. E a gente vai falar sobre bagagens dentro de um relacionamento. Então, a gente juntou essas 3 palestras e fez um filmaço da hora pra você. Quando vocês se casam, vocês trazem literalmente as bagagens, né? Cada um traz a sua bagagem pra dentro da mesma casa. Vocês, quando abrem as bagagens, começam a ver, quando você vai fazer uma mudança na sua própria casa, nem você, às vezes, lembrava de coisas que você tinha guardado lá. Enfim, galera, então, basicamente, o Univer deu aquele resumão pra vocês poderem entender como começar direito um relacionamento pessoal. Bora lá assistir? Bom, pessoal, a gente pode iniciar esse primeiro quadro do Carga Pesada dizendo que nenhum relacionamento começa do zero. Por quê, Lê? É uma frase muito clássica. E afinal, a gente vai vivendo, tendo experiências. E é como se a gente tivesse uma mochilinha. E em cada coisa que a gente passa... A gente tem uma mochilinha essa mochilinha atrás e a gente vem guardando nessas bagagens. Então, quando você se junta com uma outra pessoa e você não conhece a sua bagagem e nem ela dela, imagina o caos que isso vai dar. Gente, com certeza. E é exatamente isso que o filme Carga Pesada vai tratar pra gente. E essa primeira parte vai falar basicamente sobre o excesso de bagagens que você tem. E basicamente, gente, quando duas pessoas se unem, vai então juntar 2 mochilinhas ali, 2 bagagens que certamente vão se chocar. E as bagagens, se você tá meio aí em dúvida, não tá entendendo muito bem o que é, tipo, o que vocês estão falando, bagagem, tipo, não tá dando pra entender. É basicamente o que você, como a Lê falou, é o que você traz, mesmo que você não tenha tido relacionamento nenhum até então. Você traz bagagens ao longo da sua vida, né? Experiências que você teve, aí vai juntar fatores sociais, família, amigos. E tudo isso é como se viesse junto com você, dentro do pacote. Então, quando você entra num relacionamento, aquilo dali vai aflorar de alguma forma. E se você não conhece as suas bagagens... É aí que pega, né, galera? Dá muito ruim. E é por isso que o Carga Pesada vai ensinar pra vocês como lidar com essas bagagens. Tem um exemplo, Lê, que é muito legal citar. Eu acho que foi a parte em que o Bispo Renato e a Dona Cris estavam comentando. Esse é bom. O Renato, quando se casou comigo... uma das reclamações dele era que eu era muito mimada. Você quer falar sobre isso? Não. Não, eu vou dar esse exemplo para você entender, né? Então, ele queria, né? Eu lembro que uma vez eu estava passando mal com asma e ele falou, olha, você tinha que reagir, você tinha que ir lá, andar, caminhar, a gente morava em Londres, caminhar na M25 até você ficar curada. E eu não estava conseguindo respirar. E isso irritava ele, por quê? Porque em tudo ele achava que eu era fraca. Mas por quê?
né? Porque ele teve uma criação em que a mãe dele teve que criar 4 filhos. Foi muito difícil para ela, tudo que ela passou com o marido, né, no casamento, que vocês já ouviram falar. Então, ela teve que ser uma mulher muito forte, uma mulher muito assim, que aguenta muita coisa, que não podia ficar doente. Então, ela teve que ser essa mulher forte. Quando o Renato casou comigo, ele esperava o mesmo. Só que eu tinha 17 anos. E é isso, né, Mari? Assim, a gente não tem culpa das nossas bagagens, mas isso não isenta a gente das responsabilidades que a gente tem sobre elas, não é, Mari? Exatamente. E um exemplo clássico que a gente pode dar também, e vai ter aí nesse filmaço, é o exemplo de Saul, né? O grande rei de Israel foi o primeiro a ser escolhido, e que quando tudo isso, toda aquela situação de nervosismo, algo assim inesperado, porque Israel até então não tinha rei, e Saul foi o primeiro a ser escolhido, né? A Bíblia relata pra gente que quando aquilo aconteceu, que o nome dele foi falado ali pra nação de Israel... Ele tava onde, Lê? Ele se escondeu atrás de bagagens. E a atitude que Saul tomou de se esconder atrás das bagagens, né, Mari? Revelava quem ele era naquele momento e todas as inseguranças que ele escondia por trás dessas bagagens. E pros amantes de reis... Editor, solta um pedacinho aí pra gente poder entender. Senhor Saul! 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 E o mesmo acontece nos relacionamentos, gente. Quando você tem noção da sua bagagem, o que você carrega ali com você, das coisas que você viveu, das experiências que você teve, fica mais fácil para você lidar com as pessoas nos relacionamentos que você tem. Seja família, seja relacionamento amoroso. Você tendo noção do que você carrega consigo, né? Que são as suas bagagens, vai ficar muito mais fácil para você entender, se conhecer, saber por que você faz o que você faz, porque você age desse jeito, não é verdade? Exatamente, e um ponto muito interessante que esse filmaço vai trazer pra gente é saber se conhecer. E os alunos aí da Escola do Amor já conhecem muito bem esse caminho. Então, pra você que ainda não participa das terapias, comece aí por esse filme pra gente poder descobrir um pouco mais sobre essas bagagens. Com certeza, a gente diria que é o início de tudo, é assim, é o start. Você precisa assistir esse filme pra você depois entender como que você vai se portar em um relacionamento. E no próximo bloco a gente vai dar um exemplo muito legal pra vocês. E partindo agora para a segunda parte do filme Carga Pesada, a gente vai falar sobre as bagagens da tribo de Dan. Mari, o que isso tem a ver com os relacionamentos? A tribo de Dan, quando Israel tinha que... Israel era dividido em 12 tribos e eles tinham que tomar posse do espaço deles ali, da Terra Prometida, e cada espacinho ali era dividido para uma tribo. O que aconteceu foi que todas as tribos tomaram posse da parte que lhes era por direito, menos a tribo de Dan. Todas tomaram posse, menos a tribo de Dan. A tribo de Dan não conseguiu tomar posse. A tribo de Dan não conseguiu tomar posse. Eu sei que o Cícero vai me zoar com isso, mas tudo bem. Chegou a minha vez! A tribo de Dan não conseguiu tomar posse da parte dela. E você já pode imaginar, Lê, como que a tribo de Dan ficou. Bom, Mari, a gente imagina, apenas tem uma ideia de como a tribo de Dan estava se sentindo. Afinal, imagina a pressão. São 11 tribos lá conquistando tudo, tendo o melhor da Terra Prometida, e a tribo de Dan lá a ver navios, né? E a tribo de Dan o que fez? Enquanto as outras tribos foram conquistando seu lugar na Terra Prometida, estabelecendo, construindo casas, etc., a tribo de Dan não conseguiu, em um primeiro momento, tomar posse do lugar que foi separado para eles. Os inimigos foram mais fortes, os inimigos resistiram, eles fizeram uma tentativa, mas não conseguiram tomar posse e foram expulsos daquela terra. Então, pessoal, basicamente, a tribo de Dan é representada por aquelas pessoas que estão super ansiosas para encontrar a pessoa adequada. E não é exatamente isso que as pessoas, os solteiros aí de plantão passam. Acabam se frustrando no relacionamento, tem muita pressão em cima deles. Pressão, eu diria que é o principal tema, né? Já sabe do que eu tô falando, né? É tipo quando a tia pergunta, e os namoradinhos? É os namoradinhos. Tá lá no Entendeu? final de ano. Já tá chegando, você já sente aquela pressão, aquele nervosismo. Faz o seguinte, já nem convida ela, né? Vamos lá. Gente, fala, tia Gertrudes, olha, não vai dar, que a gente acabou que desmarcou, entendeu? Aí você faz a festa sem ela e não convida a tia Gertrudes.
Que E ela é vai te exatamente perguntar. isso que essas pessoas têm sofrido, né, Mari? Então a tribo de Dan traz ensinamento pra gente. Mas enfim, deixa a tia Gertrude de lado, tá? E pior, quando você vai no Instagram, tá todo mundo no bio do Instagram, @o contatinho. E você não tem o arroba. Você não tem como colocar o emoji do anel na sua Solteiro biografia. sofre, Vou parar com esse assunto. Tô sofrendo aqui. Não, o emoji do a anel verdade, é doído. Mas a verdade é que aquele seu primo que foi criado com você desde a infância, mais novo que você, tá namorando e você ainda até agora nada. Então, se acalma, vai dar tudo certo, mas a gente não vai contar o que aconteceu com a tribo de Dan, porque isso é você que vai ter que descobrir, porque vale muito a pena. E partindo agora para nossa terceira parte do Carga Pesada, essas 3 junções da palestra, essa é a parte que eu vou dizer assim, mais legal, né, Mari? Porque a gente vai aprender que não é só coisas ruins que a gente acaba trazendo pro nosso relacionamento. Mas afinal de contas, o que deve sair e ficar dentro da nossa bagagem? É exatamente, Lê. Essa é a nossa terceira parte da palestra, o que deve sair e o que deve ficar na bagagem. Se a gente for olhar nos tempos bíblicos, né, em todas as histórias bíblicas, quando os soldados, os guerreiros, eles iam para as guerras, eles tinham que levar uma bagagem consigo. Só que eles levavam o que era útil com eles, o que ia ser útil ali naquela guerra. E eles deixavam o que era inútil, né, obviamente, pra trás. E não é assim que tem que acontecer nos relacionamentos, porque a gente pode dar um exemplo aqui, né, Lê? Vamos supor que a gente vai na praia. Você vai levar o quê? A gente leva coisas mais leves, roupas mais leves, biquínis, protetores solares, algo que vai protetor te solar. proteger. A gente vai levar um casaco pesado pra praia? Não, né? Faça-me o favor. Não vai levar, né? Basicamente, nos relacionamentos é a mesma coisa. A gente precisa entender quais são as nossas bagagens pra gente não levar isso para o relacionamento e pra não atrapalhar a gente também como pessoa. Porque você se conhecendo as bagagens que você tem, quando você entrar em um relacionamento, vai ficar bem mais fácil. É verdade, né, Mari? Afinal de contas, acho que eu nunca parei pra pensar nisso, sabe? Exemplos desses como de guerreiros, né? Que realmente precisam levar somente o necessário. E é exatamente isso que acontece com a gente. E hoje, depois desse resumão aí que a gente teve, aprendemos sobre que eu preciso reconhecer que a gente tem bagagem, que a outra pessoa também tem a bagagem. Não A ansiedade vamos levar... da tribo de Dan. Exatamente. Não vamos levar esse excesso também de bagagens. Então, quando a pessoa está frustrada, ansiosa, cansada, com sede de ser feliz, tudo isso na bagagem, vem o diabo com uma proposta de facilidade para ela. Faz isso aqui que vai resolver o seu problema. Foi o que aconteceu com a tribo de Dan. Então, galera, nós finalizamos mais um episódio do Pode Ver hoje e a gente quer muito saber a sua opinião. Se você gostou desse tema que a gente trouxe, não é, Lê? Se você, assim, curtiu, achou legal, dá uma sugestão pra gente. Vai lá nos comentários no Instagram, @univervideo, e posta lá, fala o que você quer ver aqui no Pode Ver, que a gente vai trazer pra você. E se você acompanha a gente também pelo YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário que a gente vai interagir. A gente quer saber qual a sua opinião e o que vocês querem ver por aqui também no Univer, né? É isso aí. Univer Vídeo. O conteúdo que faz bem. Minha voz eu não gostei. Então, galera, nós finalizamos. Calma. Eu sou o Cebolinha. Resolve na edição. Resolva na edição. Me ferrei, amigos e amigas.